Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos e alunas da Escola de Engenharia. Meu nome é Luziana Ezu, eu sou graduanda de Engenharia Elétrica, eu também sou gestora do Ente 200. E eu vim aqui trazer para vocês a aula 4 do desafio de introdução, especificamente a ideação, brainstorming e matriz de posicionamento. Brainstorming e matriz de posicionamento são as duas entregas que vocês têm para essa semana, e ideação é a fase que vocês estão. Lembrando, sempre vejam as aulas anteriores, aula 1, 2 e 3. Elas são extremamente importantes para o aprendizado de vocês. Também sempre vão às aulas presenciais, nas segundas-feiras, 9h25 às 11h10, porque, assim, é um acompanhamento que vocês têm com os monitores de vocês, que vocês têm com a gestora Ana Carolina, e é essencial também para o desenvolvimento do projeto de vocês. Beleza? Enfim, vamos lá, né? Vamos ao que interessa, como sempre. Trazendo aqui o calendário para vocês do desafio. Lembrando que toda aula eu sempre trago, porque é importante vocês nunca estarem perdidos. Essas duas fases aqui vocês já passaram, que basicamente é a apresentação, a integração, a explicação do design thinking, que é a imersão nos temas com a FIENG e com o IEBT. Aí vocês já fizeram na semana passada a análise e síntese, devem estar terminando o mapa de empatia. E agora nós estamos na semana de ideação. Como vocês conseguem ver, a semana seguinte vai ser sobre prototipação, parte 1. Depois vocês vão ter uma folguinha assim do desafio. Depois vai ter a prototipação parte 2, modelagem de negócios, orientação para o pitch, mais uma folguinha e o pitch novamente. Enfim, perdão, vamos lá. Primeiro, né, o que já foi feito, já que eu gosto de fazer essa retomada em todas as aulas, para vocês não estarem perdidos como sempre. Então, vocês já fizeram a árvore de problemas e o mapa de empatia, que são, respectivamente, a imersão e o entendimento do problema e o entendimento dos clientes e análise e a síntese, ou seja, da árvore de problemas do mapa de empatia, né? Na árvore de problemas, vocês escolheram o problema central de vocês. Lembrando que, assim, o tema é, por exemplo, a indústria têxtil e o problema central é uma coisa dentro de indústria têxtil. Não tem como a indústria têxtil ser o problema central, porque é um tema. Vocês definiram qual que é a copa da árvore, qual que são as raízes, que é, respectivamente, quais são as consequências desse problema central e quais são as causas diretas e indiretas, para vocês compreenderem profundamente o problema. E aí, na semana seguinte, vocês fizeram um mapa da empatia, que vocês entenderam qual que é a diferença de cliente do projeto para cliente final, entenderam qual que é o cliente do projeto de vocês e, basicamente, fizeram uma dissecação do que é esse cliente do projeto. O que ele pensa, o que ele fala, o que ele ouve, em qual ambiente ele está e afins. E aí, eu gosto muito dessa imagem aqui que eu coloquei, basicamente esse rabisco aqui no canto inferior da tela. Eu tirei ele do livro de Design Thinking, Inovação e Negócio, que os gestores usam como base para criar as aulas de vocês, que é basicamente assim, a forma como o Design Thinking ele acontece, sabe? Nessa parte do canto esquerdo para o direito, vocês conseguem perceber que assim, os rabiscos são bem confusos e tal, e aos poucos eles vão desembolando. Isso é literalmente o que o Design Thinking faz, sabe? Parece bobagem, mas é uma analogia muito legal. Porque, assim, quando vocês têm o tema, vocês estão basicamente, tipo, muito confusos com muitas coisas para poder escolher. Vocês definem o problema central, vocês já começam a ter um norte, um rumo. E aí, aos poucos, vocês vão compreendendo verdadeiramente o problema, até vocês chegarem no final desse rabisco no canto direito, que é a prototipação e o Canva de modelo de negócios e a apresentação do pitch, que é, tipo assim, quando tudo vai estar muito mais organizado, né? A gente costuma falar que vocês ficam um pouco desesperados no começo do desafio, porque parece que é um problema enorme. Mas, assim, aos poucos, é o que a gente quer ensinar no desafio, né? Vocês vão aprendendo como dissecar isso em partes pequenas, dividir em partes pequenas, para que o problema não seja tão enorme assim. Enfim, vamos lá, né? Ideação, que é a fase dessa semana. Primeiro, né? É que nem eu falei, vocês já definiram o problema e o cliente. Agora que vocês têm tudo pronto, é hora de vocês gerarem ideias. Então, a ideação tem como intuito gerar ideias inovadoras para o tema do projeto. E para isso, utiliza-se de ferramentas de síntese citadas na fase de análise para estimular a criatividade e gerar soluções que correspondam com o contexto do assunto trabalhado. Ou seja, vocês têm um problema, vocês têm um cliente, agora vocês querem pegar a solução. Para isso, vocês precisam basicamente, tipo, passar por uma chuva de ideias e depois selecionar essa ideia num funil. E é para isso que serve o brainstorming e a matriz de posicionamento. E igual essa imagem aqui que eu coloquei no canto direito, são várias ideias, assim, diferentes. Você consegue ver que elas têm âmbitos diferentes. Por exemplo, uma ideia um pouco mais econômica, outra um pouco mais sustentável, uma um pouco mais analógica, assim, uma um pouco mais ousada. E é basicamente isso que você tem que fazer nessa fase do desafio.
Vamos aqui para o brainstorming, né? Que é a primeira ferramenta que vocês vão desenvolver. Muito importante. É quase que impossível vocês desenvolverem a matriz de posicionamento antes do brainstorming. Porque primeiro vocês têm que fazer a chuva de ideias, depois vocês têm que afunilar isso na matriz de posicionamento. Vamos lá, né? O que é a ferramenta? É uma técnica para estimular a geração de um grande número de ideias em um curto espaço de tempo. Em geral, em uma pequena reunião, vocês conseguem fazer um brainstorm inteiro. Basicamente, assim, uma chuva de ideias mesmo, né? E como que ele funciona? É muito bom que, assim, todos de vocês estejam juntos, seja uma reunião remota, ou seja presencialmente na aula segunda-feira, das 9h25 às 11h10, com os monitores de vocês. Vocês vão, assim, fazer um círculo, fazer a forma como vocês preferirem, mas é muito bom que vocês estejam em formato de reunião. E aí vocês vão, tipo, escrever o problema central de vocês no meio e vão pensar quais são as soluções que nós podemos ter para resolver esse problema. Aí, assim, o monitor vai ajudar vocês nesse processo, mas não dando ideias, mas é mais norteando vocês. Por exemplo, se vocês travarem em algum ponto, o monitor ele pode fazer algumas dúvidas, algumas perguntas semi-retóricas para vocês, assim, refletirem sobre como vocês podem resolver o problema. Aí, por exemplo, tem a Ana, tem a Maria, tem o Fábio e tem o Roberto. Vocês são 4 do mesmo grupo. Aí, assim, o Roberto vai lá e fala, eu acho que essa solução poderia ajudar. E aí vocês vão lá e escrevem, independentemente de se você acha essa solução boba ou qualquer outra coisa do gênero. Porque é muito importante que vocês não julguem a ideias dos outros. E aí, por exemplo, se a gente perceber que tem algum julgamento começando, algo do tipo, é papel do monitor ele fazer esse corte, assim, ele interromper isso e falar, gente, olha só, vamos lembrar que não temos que ter julgamentos no momento. Isso aqui é basicamente só para gerar ideias. E aí, qual que é a grande vantagem do brainstorming, né? É que é uma abordagem rica para gerar ideias em cima de questões relevantes que nasceram durante as fases de imersão e análise. É muito comum, assim, uma reunião, por exemplo, de uma startup ou de uma empresa qualquer, uma reunião ser chamada de reunião de brainstorming. Só que, assim, brainstorming é só quando a gente faz nesse formato, que é sem julgar, com uma quantidade muito grande, em geral, com várias pessoas para haver essa troca e afins. Então, assim, é muito bom vocês seguirem a ferramenta à risca. E assim, né, os dois princípios melhores assim no brainstorming é evite julgar ideias e a qualidade pela quantidade, perdão. Então, no próximo slide, né, eu vou trazer um pouco mais sobre isso, mas o brainstorming, assim, não importa se você acha a ideia de fulaninho uma ideia ruim ou boa. Essa ideia, ela pode ser ruim, mas ela pode gerar um insight em outras pessoas para umas ideias melhores. Então, assim, não tente cortar, assim, deixa a pessoa falar à vontade. Tenta escrever a ideia de todo mundo, assim. Eu indico assim, super que vocês usem o Miro. Aí vocês colocam assim no meio o problema central e vários post-its em volta com as ideias de vocês. E assim, é muito importante que vocês façam muitas ideias. Então, assim, tentem ser o mais usados possível para poder colocar o máximo de ideias que vocês conseguirem. Por quê? Pensa comigo. Se você consegue gerar só 3 ideias, a probabilidade de uma dessas ideias ser uma ideia genial que vai fazer a prototipação de vocês ser a melhor prototipação possível é muito baixa se vocês fizerem 40 ideias, entendeu? Então, assim, e lembrando do método colaborativo, que está aqui no próximo slide. Vocês vão combinar e aprimorar as ideias juntos. Então, se eu falo uma ideia e vocês não acham que é tão boa assim, vocês vão pensar em como que pode melhorar a minha ideia e dar uma outra ideia em cima da minha ideia e falar, a Luziane falou dessa ideia e tal, eu não achei que ela talvez seja tão eficiente assim, e aí por conta disso eu trouxe essa outra ideia, mas sempre acrescentando, sempre sendo construtivo, isso é o mais importante de tudo, e ser o mais ousado possível. Assim, depois, na matriz de posicionamento, vocês vão ter uma oportunidade de filtrar as ideias, de criticar as ideias de fato, mas assim, agora no brainstorming, vocês podem pensar longe, assim, sabe? Se o mundo fosse ideal, como nós faríamos, sabe? Coisas do gênero. Porque a partir disso, lembrando, vocês vão construir ideias mais palpáveis. E aí, trouxe um exemplo aqui para vocês, que é um exemplo da indústria de reparação automotiva, que vocês não têm esse tema, exatamente para vocês depois vão falarem que eu estou ajudando qualquer outro grupo. Como vocês conseguem ver, são múltiplos post-its que os meninos colocaram. Assim, eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Eles têm 35 ideias, o que é muita coisa, assim, né? Pensando que o grupo deles tinha mais ou menos 8 pessoas. Então, assim,
muitas ideias. Eles colocaram no Miro, né? E depois eles pegaram e converteram em PDF e subiram no Moodle, que é o que vocês precisam fazer. Aí o Monitor vai basicamente só acompanhar vocês, né? A entrega e a pontuação do brainstorming é bem simples. O Monitor só vai ver se o brainstorming está presente. Se ele está presente, vocês levam 10 pontos. Porque a entrega toda, né? Brainstorming mais matriz de posicionamento vale 20 pontos. E cada um, respectivamente, vale 10 pontos. Beleza? Agora, continuando, né? Essa imagem aqui é bem uma síntese de como que é essa fase de ideação. Vocês têm várias ideias, que são ideias em preto, que não são necessariamente ideias boas, mas são muitas. E a partir disso, vocês vão fazer um filtro e vão conseguir a ideia de vocês. E isso é basicamente do lado esquerdo tem o brainstorming, e do lado direito vocês têm a matriz de posicionamento. E esse igual é o filtro. E basicamente como vocês vão fazer isso é por meio dessa ferramenta. O que é, né, a matriz de posicionamento? Basicamente uma planilha. Aí nessa planilha vocês vão ter as ideias de vocês. Eu vou já mostrar para vocês como que é o documento. Ideias e os critérios norteadores, que são o que vocês vão usar como base para julgar a ideia de vocês. Vocês vão pegar as ideias, por exemplo, as 40 ideias que vocês pegaram. E assim, quando vocês forem ler as ideias com calma, vocês vão perceber que elas são assim, algumas são um pouco semelhantes, sabe? Aí vocês vão pegar e juntar elas em grupos por semelhança, ou vocês vão descartar as ideias que são extremamente absurdas. Aí vocês já entram na fase de matriz de posicionamento e aí vocês podem sim fazer críticas, mas lembrando, sempre críticas construtivas. Não xinguem o colega de vocês, porque ele só estava tentando ajudar o grupo de vocês. Beleza? Enfim, continuando. Vocês juntam as ideias em grupos por semelhança, descartam as ideias mais absurdas e vocês vão ter basicamente uma relação de ideias, critérios norteadores. E aí vocês vão julgar de 1 a 3 as ideias. Então, por exemplo, essa ideia é muito inovadora? Sim, nunca tinha ouvido falar de uma solução dessa. Então, 3. Ou, por exemplo, essa ideia é inovadora? Não, eu conheço várias empresas que fazem literalmente a mesma coisa. Então, vira 1. E aí, a ideia com maior pontuação no final da matriz de posicionamento vai ser a ideia que vocês vão utilizar para prototipação. É muito importante que vocês sigam à risca o critério norteador e que vocês façam essa parte da matriz de posicionamento com muita seriedade. Porque, assim, a solução que vocês escolherem na matriz de posicionamento vai ser o que vocês vão levar para o resto do projeto. Ou seja, vai ser a solução que vocês vão prototipar, vai ser a solução que vocês vão fazer uma modelagem de negócios e vai ser a solução que vocês vão apresentar para os jurados na banca final. Então, assim, façam direitinho, tentem desenvolver bem as ideias para vocês conseguirem ter tudo bem detalhado. Enfim, né? Quais são os critérios norteadores, que é o principal, né? Nós, gestores, nós trouxemos os critérios norteadores que são exatamente os mesmos da avaliação do pitch deck no final. Então, assim, vocês vão avaliar as ideias de vocês de acordo com o que vocês serão avaliados no final do projeto. São 5 critérios norteadores: criatividade, escalabilidade e adaptabilidade, viabilidade, eficiência e coerência com a realidade, e desejabilidade. Criatividade, basicamente, se ele é inovador ou não. Escalabilidade e adaptabilidade. Basicamente, se você consegue aplicar a sua ideia em grande escala e se você consegue aplicar ela em outros contextos. Por exemplo, se a solução de vocês for uma solução que só dá para ser aplicado numa cidade do interior, bem específica, no interior de Minas Gerais, e você não consegue aplicar em qualquer outro contexto, tipo assim, qualquer outro contexto brasileiro ou contexto mundial, e você não consegue aplicar em um grande número de pessoas porque é muito complexo e é muito complicado, nesse critério norteador de escalabilidade e adaptabilidade, ele vai receber um 1, entendeu? Viabilidade é se é uma ideia barata, se é uma ideia que é tecnicamente fácil de fazer. Se você precisar, eu gosto de falar isso, né? Se você precisar que todos os bilionários do mundo deem as mãos e falem, nós iremos escolher essa ideia para resolver um problema mundial, essa viabilidade é muito baixa. Assim. A probabilidade disso acontecer é muito baixa e ela requer muito recurso financeiro. Então, por conta disso, a viabilidade financeira, por exemplo, seria muito baixa. Eficiência e coerência com a realidade. Então, primeiro eu vou falar de coerência com a realidade, né? Isso vai muito de como vocês desenvolveram o projeto de vocês até agora. Se o problema que vocês escolheram faz sentido, faz um mínimo de sentido com o contexto que nós vivemos.
e se a solução que vocês escolheram realmente resolve o problema de vocês. Não adianta o problema central tratar A e a solução de vocês tratar B. Na solução não resoluciona nada que vocês se propuseram a resolver. Então é isso que vocês tratam nesse critério. E por fim, desejabilidade. Partem basicamente dois pilares, que o primeiro é se o cliente do projeto veria essa ideia como uma ideia boa, se ele compraria essa ideia, e a segunda parte é se um investidor investiria nessa ideia. Aí vocês pensam em Shark Tank, qualquer coisa do gênero, se essa ideia, por exemplo, é lucrativa. Então são esses 5 critérios. Tem aqui a planilha de vocês, tudo está no Moodle, lembrando para vocês. Lembrando, tem os critérios norteadores aqui na coluna mais à esquerda, e tem as ideias aqui na parte horizontal, na linha. Aí na parte de ideia 1, ideia 2, ideia 3, ideia 4, ideia 5, lembrando que vocês podem ampliar ou até reduzir esse número de ideias que vocês estão julgando, vocês vão colocar literalmente a ideia. Não deixa só ideia 1, ideia 2, ideia 3, porque os monitores vão fazer a correção da matriz de posicionamento e eles não vão conseguir adivinhar qual que é a ideia 1, qual que é a ideia 2. Vocês precisam colocar a ideia. É muito comum vocês esquecerem. Tipo, vocês vão estar no meio da discussão, vocês vão saber qual que é a ideia 1, a 2, a 3, a 4, a 5, mas o monitor, na hora da correção, ele não sabe. Então, lembrem de colocar. Lembrando, sempre no topo, coloquem o número do grupo de vocês, os integrantes que ativamente realizaram a tarefa para eles ganharem a nota que o grupo está ganhando, já que se eles não estiverem com o nome no documento, eles irão zerar a entrega. Aí aqui tem os critérios norteadores que eu falei, que é basicamente escalabilidade, viabilidade, desejabilidade. E aqui tem a escala de avaliação no canto direito. Aí tem 1, 2 e 3, basicamente vão fazer para si mesmos a pergunta do critério norteador e vão se basear na escala de avaliação. Lembrando, né, que a matriz de posicionamento, assim como o PDF de Brainstorm, ele tem uma data de entrega para dia 23/10, um domingo, até às 23h59, como sempre. Aí aqui eu trouxe um pequeno exemplo para vocês. Tem aqui os critérios na coluna mais à esquerda e tem as ideias na linha superior. Aí, basicamente, aqui, é só uma analogia, né, um exemplo, um diagrama, e eles estão avaliando as ideias de acordo com os critérios e no final eles dão as notas, as pontuações finais. E aí, por exemplo, aqui vocês conseguem ver que a ideia com maior nota é a ideia 3, que conseguiu 9,5 pontos. Se eu estiver errada, eu peço perdão, porque eu sou sem óculos. Mas, nesse caso, a ideia 3 será a ideia a ser prototipada. Beleza? Enfim, né? Ao Moodle. Tudo isso que eu tô falando tá no bloquinho 4, aula 4, ideação, brainstorming e matriz de posicionamento. Lembrando, você sempre tem um fórum no topo de todos os bloquinhos para vocês enviarem dúvidas. Tem a entrega do PDF de brainstorming. Não tem instrução, porque é extremamente simples. É literalmente só vocês pegarem e escreverem as ideias de vocês. Podem usar o Miro, podem usar o Word. O importante é que esteja tudo escrito e que seja convertido em PDF depois. Aí você faz a entrega no segundo tópico. Terceiro tópico, as instruções para a realização da matriz de posicionamento, que são essas instruções aqui, que é tudo o que eu falei, só que de uma forma simplificada. O quarto tópico é o documento base, ou seja, essa planilha aqui, lembrando que ela, obviamente, é mais completa no Moodle, porque tem todos os critérios. Lembrando que vocês têm que necessariamente converter em PDF para submeter no Moodle. Continuando. E, por fim, tem o local de entrega. Todas as 2 entregas valem 10 pontos e todas elas são para o dia 23/10 até as 23h59. Obviamente, no final desse bloquinho vai ter os slides dessa aula, porque, obviamente, eu tive que produzir a aula antes de colocá-la no Moodle, então ela não está no Moodle ainda, mas quando vocês estiverem vendo esse vídeo, ela já estará. E o link da aula assíncrona. Lembrando que é muito importante que vocês vejam essa aula antes da aula presencial e que vocês vão à aula presencial, obviamente, porque vai ser um momento separado para o monitor de vocês guiá-los durante essa trajetória do PDF de brainstorming e da matriz de posicionamento. Enfim, né, aqui estão as instruções. No final tem esse mesmo exemplo aqui que eu coloquei para vocês. E, enfim, tudo escrito bonitinho, beleza? Lembrando, somente um membro do grupo necessita fazer a entrega. Talvez vocês vão ter um pequeno problema no mapa de empatia, porque acaba que na hora de fazer as configurações da entrega, eu cometi um erro,
que é basicamente que eu não coloquei a entrega em grupo, mas não se preocupem, a nota está perfeita na planilha online, então, assim, não precisem se preocupar. Somente a entrega só pode ser feita no formato .pdf. Se vocês tentarem entregar em outro formato, o sistema não irá aceitar. Então, façam a conversão do arquivo, porque essa é a forma que os monitores têm para poder conseguir realizar a correção, sem que eles precisem fazer o download dos documentos. Então, nós não queremos encher o computador dos nossos monitores de arquivos de múltiplos grupos. E lembrando, a data limite é no dia 23/10 até às 23h59. Então, enfim, agradecemos a sua atenção para mais uma aula do desafio. Nós nos vemos na prototipação. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem perguntar no WhatsApp de qualquer um dos gestores e para o monitor de vocês. Tem e-mail aqui do Enge para qualquer problema mais burocrático, mais institucional. Tem o nosso Instagram, que a gente super recomenda que vocês sigam nós. E a nossa salinha para vocês poderem sempre visitar a gente sempre que vocês quiserem. Um beijo. Tchau, tchau.